Nesse vídeo eu quero mostrar uma ideia que pode ser utilizada nas aulas, começando pela parte teórica, explicando onde esse conteúdo aparece na engenharia civil e depois trazendo um exemplo prático para deixar tudo mais fácil de entender. Primeiramente eu vou começar explicando o conceito de atrito, que é um tema fundamental da mecânica, e mostrar como ele é essencial em aplicações da engenharia civil. E no próximo vídeo esse conceito será demonstrado por meio de um experimento prático. O que é o atrito? Atrito é uma força de contato que se opõe ao movimento ou tendência de movimento entre duas superfícies. Ela surge das irregularidades microscópicas e interações entre elas, sendo essencial para andar, dirigir, segurar objetos. Ela é uma força que sempre atua no sentido oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Mesmo quando o corpo está parado, o atrito pode estar atuando, impedindo o movimento. Agora, quais são os tipos de atrito? Nós temos dois, o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é o atrito que atua quando um corpo está parado em relação à superfície onde ele se encontra. Ele impede que o objeto comece a se mover, mesmo quando uma força está sendo aplicada. Esse atrito se ajusta à força aplicada até um valor máximo. Se a força ultrapassa esse limite, o corpo começa a se mover, que aí já seria o outro tipo de atrito. Um exemplo desse atrito é um bloco parado em uma rampa ou um carro estacionado numa ladeira sem ele escorregar. Agora, o atrito cinético ou atrito dinâmico acontece quando o corpo já está em movimento sobre a superfície. Ele sempre atua no sentido contrário ao movimento e tem um valor praticamente constante. Geralmente, o atrito cinético é menor que o atrito estático máximo. Um exemplo que podemos dar é uma caixa deslizando sobre o chão ou um carro freando na pista. Em resumo, o atrito estático ele é o que impede o movimento. Já o atrito cinético é o que atua quando o movimento já começou. Agora eu vou explicar um exemplo bem comum, que é o atrito no plano inclinado. Quando um corpo está sobre um plano inclinado, a principal força que atua nele é o peso, que aponta sempre para baixo. Esse peso pode ser dividido em duas partes. Uma componente paralela ao plano, que seria a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo, responsável por fazer o corpo deslizar pela rampa, e a outra componente perpendicular ao plano, que seria a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo, que pressiona o corpo contra a superfície. Já a força normal surge justamente pela pressão e atua sempre perpendicular ao plano, tendo valor igual a massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Já a força de atrito aparece para se opor ao movimento ou à tentativa de movimento. Se o corpo estiver parado, o atrito estático equilibra a força que tenta fazê-lo descer. Se o corpo estiver em movimento, o atrito cinético atua contrário ao deslocamento. O valor do atrito depende diretamente da força normal. Agora, em resumo, nós vamos ter três fórmulas totais, sendo ela a fórmula do atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Aí, para a força normal, a gente tem a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. E para o P de x, a gente vai ter a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. E por que a normal e o P de y não conta? Porque elas se anulam, uma é a contrária da outra. Então, no total, temos essas três. Agora, por fim, onde podemos encontrar isso na engenharia civil? Na engenharia civil, o atrito é um conceito muito importante, porque ele está presente em várias situações do dia a dia das construções. Ele influencia, por exemplo, o projeto de rampas, escadas, estradas e taludes, onde é preciso garantir que exista atrito suficiente para evitar escorregamentos. O engenheiro utiliza esses conceitos para definir inclinações seguras, escolher materiais adequados e garantir estabilidade e segurança nas estruturas. Agora, no próximo vídeo, esses conceitos serão demonstrados experimentalmente por meio de um plano inclinado, permitindo visualizar na prática a influência do atrito.
Nesse vídeo, eu vou mostrar experimentalmente o conceito de atrito em um plano inclinado, aplicando as equações apresentadas no vídeo teórico e relacionando os resultados com as simulações da engenharia civil. E nesse experimento, eu vou demonstrar o atrito em um plano inclinado, analisando o movimento de um carrinho subindo pela rampa, se relacionando melhor com simulações da engenharia civil. O experimento foi realizado com materiais simples, mas suficientes para observar o efeito do atrito. Primeiramente, sobre os materiais, foram-se utilizados livros para fazer a inclinação da rampa, uma prancheta lisa para usar como a rampa, também foi utilizado um classificador para fazer o experimento com mais atrito do que a prancheta, e também foi utilizado um carrinho de brinquedo, daqueles que você puxa para trás e ele tem força para frente para usar no experimento. A primeira coisa é quando montamos a rampa. Ao inclinar essa rampa, a gente define um ângulo. Esse ângulo é o que influencia diretamente a decomposição da força-peso do corpo. Primeiramente, devemos lembrar que sobre o carrinho atuam a força-peso, a força normal e a força de atrito. Ao subir a rampa, o carrinho se move contra a componente do peso e contra a força do atrito. Nesse caso, o atrito atua no sentido oposto ao movimento, ou seja, para baixo da rampa. Mas mesmo com uma força inicial aplicada, o carrinho perde a velocidade devido à ação conjunta da força-peso e à força do atrito. Essas forças explicam por que veículos precisam de potência suficiente para vencer as rampas. E isso, na engenharia civil, é considerado no projeto de vias e estacionamentos inclinados. E quando alteramos a superfície da rampa? Ao mudar a superfície da rampa, alteramos o coeficiente de atrito. Superfícies com maior atrito aumentam a resistência ao movimento do carrinho, exigindo maior força para que ele suba a rampa. Resumindo, ao aumentar o atrito da rampa, o carrinho encontra maior resistência ao movimento. Como a força aplicada é a mesma, ele perde velocidade mais rapidamente e sobe uma distância menor. Porém, na engenharia civil tem que ter cuidado. Rampas muito inclinadas, mais atrito alto, exigem veículos mais potentes. Já rampas lisas demais podem causar risco de escorregamento. Por isso, existem normas de inclinação máxima. Esse princípio é utilizado na engenharia civil no dimensionamento de rampas, estradas, acessos a garagens e vias urbanas, onde o atrito influencia diretamente o esforço necessário para a movimentação dos veículos. Esse experimento mostra na prática como o atrito e a inclinação da rampa influenciam o movimento do carrinho, confirmando as equações estudadas e mostrando sua aplicação direta na engenharia